Agora vamos trazer para a nossa vida profissional. Diante dessas aflições profissionais, o que nós temos feito? A grande pergunta para você anotar aí é: diante das aflições profissionais, o que nós temos feito? O que nós temos feito? E olha que incrível, a palavra de Deus ela é tão viva que ela é toda conectada. Ela é toda conectada. Porque se você abrir outro ponto para você anotar, Provérbios 16:3. Se você abrir em Provérbios 16:3, o próprio Deus diz: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O próprio Deus nos ensina: peça a Deus que Ele abençoe os seus planos e eles darão certo. Essa é uma palavra que nós precisamos repetir todo dia. Essa é uma palavra que nós precisamos começar a profetizar dentro das nossas escolas e falar nos nossos departamentos. Porque eu ouvi uma vez dizer, e aprendi muito com isso, uma das formas mais eficientes de orar, uma das formas mais eficientes de fazer uma oração é quando na oração você usa a própria palavra para falar com Deus. Porque Deus não vai entrar em contradição com a sua palavra. E se a sua palavra é viva e ela não volta vazia nunca, ela vai se cumprir. Então Deus diz em Provérbios 16:3, peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Começou o mês de abril, nós já pedimos com clamor, de joelhos no chão, com a sua equipe, para que Deus abençoe o nosso mês? Ou nós começamos mais um mês crendo que com a nossa experiência, capacidade, nós vamos desbravar? Eu queria compartilhar com todos vocês alguns princípios que nós podemos aprender com um líder. Tem um líder que eu tenho lido muito, eu gosto muito dele. O reinado dele como rei durou só 25 anos. E ele passou por várias situações, mas teve uma que teve um momento de muito medo, como nós passamos. Eu estou falando do rei Josafá. Rei Josafá, ele era descendente do rei Davi. Ele foi rei de Judá, na época que Israel era dividido entre dois reinos. Josafá era extremamente temente a Deus. Josafá era extremamente temente a Deus. Cometeu, como você vai ver quando você lê, cometeu alguns erros normais ao longo da vida. Mas um erro ele nunca cometeu, ele era temente ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Eu posso errar, você pode errar. A única coisa que nós nunca podemos errar é para onde nós estamos olhando. A quem realmente nós temos temor, a quem realmente nós entregamos o nosso dia, a quem realmente nós estamos entregando o nosso mês, o nosso futuro, as nossas esperanças. A quem nós estamos entregando? E a palavra que eu queria compartilhar com vocês, quem tiver aplicativo e puder abrir, está em 2 Crônicas 20, do 1 ao 30. 2 Crônicas 20, do 1 ao 30. Quem tiver no aplicativo do celular pode abrir. 2 Crônicas 20, do versículo 1 ao 30. Eu vou ler para vocês e depois nós refletimos sobre essa palavra. O título é Josafá derrota Moabe e Amon, lá em 2 Crônicas 20. Vou ler aqui.
Depois disso, depois do que aconteceu, quando você leu anteriormente, os moabitas e os amonitas, com alguns outros, entraram em uma guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, Josafá. Um exército de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está bem perto. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. A notícia ruim veio para Josafá. E quando ela veio, Josafá, chama o povo, vamos orar e jejuar. E aí Josafá orou no versículo 5, Senhor Deus, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que está no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em suas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, ó Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado nela e construíram um santuário em honra a teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante do seu templo, pois ele leva o seu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu ouvirás e nos salvará. Mas agora, aí estão os amonitas, os amobitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes a Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não destruíram eles. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que o Senhor nos deste como herança. Ó Deus, não irás tu julgá-los? Pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito Santo do Senhor veio num levita, pequeno levita, chamado Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita. E ele disse, o levita falou através do Espírito do Senhor: escutem, todos os que vivem em Judá e Jerusalém e o rei Josafá, assim diz o Senhor para vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa do exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã
desçam contra eles, eis que virão pela subida do Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto na terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se perante o Senhor. Então os levitas, descendentes de coatitas, levantaram e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: opa, calma aí, escutem-me bem, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem louvores ao Senhor, pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Consegue imaginar a cena? Levitas na frente cantando: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E caminhando em direção a um exército gigantesco que se levantou para destruí-los. É esse o posicionamento do povo. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas e os amobitas atacaram os montes de Seir para destruí-lo e aniquilá-lo. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Olha que lindo, cara. Destruíram-se uns aos outros. Versículo 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde seria para avistar o deserto e olharem o imenso exército, só viram cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Eu vou ler até aqui, ele tem até o 30, mas nós queremos ir até aqui. E só feche os seus olhos, vamos orar e eu vou trazer aqui o que o Senhor falou nessa palavra para a gente. Pai querido e amado Deus, Senhor, que não seja o Douglas, mas seja o Senhor através do Douglas, que eu seja apenas ferramenta, Pai, nas suas mãos, que a sua palavra, que é viva, ela entre no coração, ela traga clareza para todos os que estão aqui, Senhor. Que a sua palavra não volte vazia. Que a sua palavra, Senhor, levante líderes como Josafá nessa tarde. E que nós possamos ver com os nossos olhos o sobrenatural, que é aprender e viver o que o Senhor nos ensina na sua palavra. Nós te louvamos e desde já te agradecemos. Amém. Olha que interessante, nessa palavra, segundo Crônicas 20, como vocês anotaram, esse texto ele nos ensina o que, pessoal? Princípios de um líder
que vive com o Senhor na guerra. Anota isso. Princípios de um líder, mas que vive com o Senhor na guerra. Ele não é um líder inteligente, ele não é um líder pós-graduado, ele não é um líder extraordinário, ele não é, não. Ele tem relacionamento com Deus. Ele tem temor ao Senhor. E ele passou por uma grande guerra. A guerra não foi física, mas ela começou na mente. Ela não chegou a ter contato físico, mas ela exigiu a mente e a fé e o relacionamento que esse líder tinha com Deus. Logo no versículo 2, o povo traz a notícia de um grande problema para o líder. Isso é a coisa mais normal de acontecer. O povo vê o problema e faz o quê? Vem falar com o líder. Ó, tá acontecendo isso. Ó, tá acontecendo aquilo. Ó, tá dando ruim, o exército se levantou. O povo veio trazer a notícia para o líder. Versículo 2. E no versículo 3 diz: o que aconteceu com Josafá? Josafá teve medo. O que eu quero te falar essa tarde? Ter medo é comum. Ter medo é normal. Ter medo não é o problema. Ter medo na liderança é normal. Não significa falta de fé. O problema não é ter medo. O que realmente muda o destino é o que você faz após sentir o medo. O que você tem feito após sentir medo. É isso que essa ficha precisa cair. Medo nós sentimos, mas o que você faz após sentir o medo? E aí eu quero trazer aqui 6 princípios que nós podemos aprender com Josafá. Princípio número 1. Josafá teve medo, mas sua atitude após o medo foi oração e jejum. O líder pode ter medo, mas ele usa as armas corretas. E Josafá usou as armas corretas. O que você, como líder, tem feito quando as notícias ruins chegam? No versículo 3, Josafá ficou com medo. Só que Josafá orou o Senhor, pedindo socorro. E depois que ele orou ao Senhor, pediu socorro, ele deu ordem para todo o povo de Judá fazer jejum. Josafá, a primeira atitude que ele teve, o primeiro princípio que ele nos ensina, diante do medo, o que nós vamos fazer? Josafá nos ensina a orar e jejuar. O medo todos nós teremos. Só que a oração e o jejum, só os filhos entendem o poder que tem. Coloque isso na sua cabeça. Oração e jejum só filho faz. Medo todo mundo passa. Então o primeiro princípio é oração e jejum. Um líder vai ter medo. Perante o medo, oração e jejum. E jejua com o seu povo. Josafá não jejuou sozinho. Traz o seu povo. O segundo princípio que nós aprendemos com Josafá é que Josafá tinha um time temente ao Senhor. Isso eu queria que você anotasse. Josafá tinha um time temente ao Senhor. Deixa eu te alertar sobre uma coisa. A empresa que você trabalha, ela não tem religião. Mas você tem um posicionamento. E como você que contrata, você pode escolher tementes ao Senhor para estar do seu lado. Indifere de empresa, indifere de departamento. Você pode escolher quem está do seu lado. No versículo 4,
a palavra diz que reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá, para quê? Buscar a ajuda do Senhor. Buscar a ajuda do Senhor. Quando eu li isso, imediatamente o Senhor falou comigo, falou, Douglas, Josafá não se importou apenas com a qualificação das pessoas que ele ia ter no time. Ele buscou pessoas que temem ao Senhor, e para aqueles que não conheciam, ele levava a palavra, para que todos aceitassem o Senhor como seu Salvador. Então ele tinha esse entendimento. Quando você lê a história de Josafá, uma das primeiras preocupações que ele teve, levar a palavra do Senhor a todo aquele, em todas as cidades. Ele já preparou o povo para esse momento. Ele criou um grande time para esse momento. Quem escolhe o time apenas por competência natural, só vive resultado natural. Enquanto você, na sua escola, na sua empresa, escolher pessoas, montar um time por resultados, com qualificações naturais, gente, quem é natural só entrega o que é natural. Consegue entender isso? Quem é natural só consegue entregar resultado natural. E aí a palavra do Senhor, ela nos confirma isso em Salmo 128. Você pode anotar Salmo 128. O Senhor nos confirma esse ensinamento de Josafá. Porque em Salmo 128 diz: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. O próprio Senhor nos ensina a importância do temor. E aí, hoje, você não pode, líder, andar sozinho. Você precisa ter um time. E por que você não pode escolher a dedo um time que teme ao Senhor? Por que nós vamos continuar deixando e abrindo brechas na nossa empresa para todos os santos, para vários deuses que nós não acreditamos, apenas porque nós estamos olhando qualificação e resultado? Qualificação e resultado. Então, o segundo princípio é: Josafá tinha um time de pessoas tementes ao Senhor. O terceiro princípio: Josafá se posiciona como líder do Senhor e ora com o seu povo. Josafá se posiciona como líder do Senhor e ora com o seu povo. No versículo 5 e 6 diz: Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. De novo, Josafá levantou-se. Levantar significa se posicionar. Ele se posicionou e orou. Então nós precisamos entender que Josafá nos ensina que nós precisamos nos posicionar como líder do Senhor e orar com o povo. Gente, se você, líder, não fizer isso com o seu povo, vocês estão esperando que o rei de outra cidade venha orar junto com o seu povo? O cargo de liderança é seu. A função de líder é sua.
Quem tem orado com o seu povo perante as guerras? Quem tem levantado perante o seu povo para orar? Não, Douglas, mas eu não posso fazer isso. Não, você pode fazer isso. Porque se algum mal acontecer na sua vida, porque você foi obediente à palavra, fica tranquilo, porque não foi mal, foi livramento. Porque você foi fiel à palavra. A palavra não faz mal. A palavra não faz mal. Existem aqueles que confiam em quê? Na sua própria inteligência e nos recursos que ele tem. Começou o mês, calma aí, a minha inteligência diz, os meus anos de experiência diz, os meus recursos dizem que eu tenho que fazer isso. Enquanto outros, como Josafá, se levantou, orou com o povo e jejuou com o povo. Em Provérbios, para você anotar, Provérbios 3, versículo 5. Provérbios 3, 5. O Senhor confirma isso para a gente. Provérbios 3, 5 diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele mostrará o caminho certo. Será que nós estamos fazendo isso, gente? Será que é isso que tem sido a nossa cultura? Será que essa tem sido a nossa rotina? Ou nós estamos confiando nos nossos anos de experiência, nas nossas planilhas, nos nossos recursos, nos nossos sistemas? Porque a palavra nos ensina que a gente não precisa de nada disso. O que nós precisamos é não confiar na própria inteligência. E não confiar na própria inteligência não significa ser burro. Você tem que estudar. Mas a palavra diz: confie no Senhor, porque a inteligência vem dele, não vem do livro. A inteligência vem dele. É por isso que o livro é o mesmo para todos e para muitos ele continua sendo só um livro que não serviu para nada. Então o terceiro princípio é: seja um líder do Senhor e ore com o seu povo. Eu estou falando rápido ou todo mundo está conseguindo acompanhar? Ok. O quarto princípio, gente. Quarto princípio. Josafá teve sensibilidade e humildade. Josafá teve sensibilidade e humildade para entender que Deus respondeu a sua oração através de um levita. E entende, através de um levita, que Deus está falando com ele. Não seja um líder tolo que está esperando Deus falar só com você, através de você ou das pessoas que você acha que tem autoridade sobre a sua vida. Porque Deus não faz da forma que nós achamos que é certa. Deus faz da forma dele, que é a certa. E ele não usou um outro rei para falar com o rei. Ele não usou uma autoridade, ele usou um levita. A palavra deixa muito claro isso. Porque no versículo 15, quem falou com o povo e com Josafá foi Jaziel. Ele que falou. Um levita. Um levita que começou a fala já indicando: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, presta atenção, escutem isso que o Senhor diz. E aí ele fala tudo que nós lemos até o versículo 17. Tudo que nós lemos até o versículo 17. Só que Josafá teve sensibilidade e humildade
Parem com a ilusão de achar que Deus só usa grandes influencers, grandes autoridades, grandes pastores. Não. Deus, ele usa quem ele quer. Cabe você ter a sensibilidade e a humildade de ouvir. Muitas pessoas hoje passam por problema, não é porque Deus não fala, é porque você não escuta. Porque Deus tem usado pessoas para falar, mas talvez na sua arrogância você não tenha escutado. Porque aquele pesquisador veio num sol suado, entrou na minha sala e falou: fulano, Deus tem um recado para você, e te disse. E aí, às vezes você está falando assim: ah, não, tá bom, obrigado, Deus te abençoe também, e não ouve. E não ouve. O medo não toma o nosso coração, isso ficou muito forte na oração, quando Deus falou com o povo através do profeta, né? Através desse levita. O medo não toma o nosso coração para nos matar. O medo não entrou no seu coração para te matar. O medo, ele entra no seu coração para nos paralisar e nós morrermos na fé. É para isso que serve o medo. Aquele ditado popular é só ditado popular. Fulano morreu de medo. É só dito popular. Porque o medo, ele não mata, o medo trava. O medo paralisa. E o medo mata a sua fé, não a sua carne. Porque na carne o medo é até bom, porque o medo gera a prudência. O medo gera a noção de risco. O medo gera isso, para a carne. Mas para a alma o que ele gera é morte de fé, paralisia. O quinto princípio que nós aprendemos com Josafá. Josafá teve uma atitude de fé. Então anota aí. Ele ouviu, ele teve humildade para ouvir. Só que depois que ele ouviu, não adiantava guardar no coração. Depois que você ouve Deus falando, o que você tem feito? O que você faz? Deus falou e você faz o quê? Amém. Agora eu estou feliz que Deus falou. O que eu vou fazer? Nada. Não. Ele teve uma atitude de fé e partiu para a ação. Partiu para a ação. Seguindo as instruções. Versículo 18, gente. Então o rei Josafá fez o quê? Ação. Se ajoelhou, encostou o rosto no chão e todo o povo de Judá e moradores fizeram a mesma coisa. 19. Aí os levitas, que eram descendentes de um outro povo, começaram a louvar ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. E na manhã seguinte, todos se levantaram. Cara, um levita falou: vai que vai dar bom. Deus está contigo. O rei e todo o povo se levantaram na manhã seguinte e começaram a marchar para o deserto. E aí, ao saírem, Josafá disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor e estarão seguros. Confiem nos profetas do Senhor. Confiem nos profetas do Senhor. Gente, nós temos ouvido muita coisa. Muitas pessoas falam que Deus está em silêncio, mas não, Deus tem gritado muito aos nossos corações e a muitas pessoas aqui desse lugar, dessa empresa, da sua família. O problema não está no Deus que não fala, o problema está em você que não ouve. Porque nós estamos no modo automático. Já acordamos no WhatsApp com as preocupações humanas e com as soluções da nossa inteligência. É isso que nós temos feito. Só que o líder que se humilha na presença do Senhor, como Josafá fez, rosto, a palavra diz, o rei Josafá se ajoelhou,
e encostou o rosto no chão. Isso é o quê? Se humilhar perante ao Senhor. O líder que se humilha na presença do Senhor, ele gera influência e milagre por causa da sua atitude. Porque o povo só se ajoelhou e colocou o rosto no chão depois que Josafá fez. Josafá não ficou em pé e falou: fiquem de joelho agora. Ele não fez isso. Ele fez com o exemplo. Ele se ajoelhou e colocou o rosto no chão. E aí todo o povo fez. Então um líder que de fato se humilha na presença de Deus, ele gerou o quê? Influência. E milagres. Milagre. Porque ali começou o milagre. Na atitude que Josafá teve. E qual é o sexto e último princípio? Josafá agrada ao Senhor em louvor. Rapaz, quando eu ouvi isso, aí eu abri o Spotify, depois que eu li, depois que eu anotei, e aí veio uma música, vou chamar de música para não falar louvor, veio uma música que fala exatamente a importância do louvor. Eu falei, cara, selou. Deus já falou comigo até na música, amigo. Eu não tenho dúvida. Sabe o que está faltando talvez na sua escola? Louvor. Sabe o que está faltando em você talvez? Se ajoelhar, colocar a cara no chão, clamar ao Senhor e orar, jejuar com o seu povo, gente. Jejum para ficar magro é uma coisa. Aqui Josafá não estava falando de quantos quilos ele tinha, ele não estava falando de dieta, ele não estava falando de benefício para a saúde. A única coisa que ele estava preocupado é porque ele sabe que está na palavra que as armas mais letais que nós, filhos de Deus, podemos usar se chama jejum e oração. E Josafá sabia disso. E por isso ele fez. No versículo 21, diz: depois de consultar o povo, o que Josafá fez? Ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando. Versículo 22. Logo que Gente, presta atenção nesse versículo 22. Faz um risco no seu caderno do versículo 22. Porque o versículo 22 diz: logo que começaram a cantar, o Senhor causou uma confusão entre o exército adversário e eles foram derrotados. De novo, logo que Josafá e o povo começaram a louvar, o Senhor recebeu esse louvor. E enquanto o povo louvava, o exército inimigo era destruído. Versículo 23. E o exército inimigo foi destruído completamente. Depois, um lutou contra o outro. Quando o povo de Josafá chegou com Josafá, não tinha mais quem nem brigar. Não tinha mais um em pé. Nem para discutir, gente. Não tinha aquele problema gigante que Josafá tinha na vida dele. A energia que ele teve que gastar foi zero para vencer. Os recursos humanos que ele tinha foram usados, foram zero. Porque a vitória não está nos recursos humanos. Os recordes não vêm pelos recursos humanos. O sobrenatural não vem pelos recursos humanos. Enquanto você confiar nos recursos humanos, você vai viver o que o humano vive. Porque a própria palavra diz que no mundo terás aflições. Então você vai viver tudo que o humano vive. Aí no versículo 24, para concluir agora. Quando o exército de Judá chegou a um lugar
alto no deserto, eles viram o quê? Um chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Ninguém tinha escapado com vida. Gente, o que essa palavra nos ensina? E eu concluo aqui. O que essa palavra nos ensina? Primeiro, Deus mostrou que a luta, Deus mostrou que Ele luta as batalhas daqueles que o amam, clamam, oram, jejuam, confiam, escutam a sua voz, seguem as suas instruções, caminham com fé e louvam. Deus mostrou que para esse povo que ama, que clama, que ora, que jejua, que confia, que escuta, que segue a instrução, caminha na fé e louva, a batalha é dele, não é do povo. Não é do povo. Ele resolve. E o que eu queria deixar aqui para vocês é que nós possamos meditar nessa palavra e que o Senhor confirme. Eu só vim passar ela, mas que o Senhor confirme no coração de cada um que está aqui o que você de fato precisa fazer na sua liderança. Tem muito líder lendo 1 milhão de livros de liderança. Tem muito líder preocupado com recursos da carne. Tem muito líder preocupado com as tecnologias que nós iremos utilizar. Josafá não precisou de nada disso. Josafá só precisou ter fé, obedecer, jejuar, orar. Josafá não usou recurso natural, por isso que ele viveu o sobrenatural. Só vive o sobrenatural quem vive com Deus e não quem se limita ao natural. Bom, pessoal, essa é a palavra que eu queria compartilhar essa tarde com vocês, que vocês possam, que Deus possa trazer confirmação no seu coração, que vocês possam parar, orar, coloca um louvor, eu vou mandar um louvor para vocês, que você possa parar, orar e conversa com Deus, vê se essa palavra foi para você, se não foi para você, amém, mas foi para alguém, foi para mim, foi muito para mim, por isso eu queria compartilhar com vocês, porque nós temos todos os dias mensagens no WhatsApp dizendo: o exército se levantou e vem aí. E o que nós, como líderes, temos feito perante esses exércitos. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou orar agora para nós encerrarmos. E que o Senhor confirme no seu coração essa palavra. Então vamos fechar os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento único, por esse momento montado, criado pelo Senhor. Não foi o Douglas, não foram coordenadores, o Senhor não enxerga absolutamente nada disso. Aqui estão os seus filhos, sedentos pela sua palavra, sedentos pelo seu amor e querendo, Senhor, aprender cada vez mais contigo o que nós de fato devemos fazer. E a sua palavra hoje, ela nos ensinou do posicionamento de um líder perante um exército, perante uma grande batalha, só que ele era um líder do Senhor. Que nós possamos meditar, que nós possamos refletir e que nós possamos modelar, usar a palavra popular, modelar, que nós possamos modelar Josafá, Senhor. Um homem que temia o Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por falar conosco essa tarde. Nós te louvamos e bendizemos o seu santo nome. A honra e a glória sempre será sua. Que cada um aqui, Senhor, veja o extraordinário do Senhor hoje, essa semana, esse mês,
assim que eles começarem a entender e viver os princípios que Josafá nos ensinou. Nós te louvamos e bendizemos o seu santo nome. Amém e amém. Pessoal, é isso. Deus abençoe vocês. Ótima tarde. Fiquem com Deus. Obrigado aí pela palavra. Amém. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Foi bom você ter ficado?